No Brasil, 1% dos atletas de futebol, os profissionais, ganham rios de dinheiro. 99% não ganha nem o salário mínimo, para você ter uma ideia. Foi prometido para nós um salário mínimo, né? Um salário mínimo no qual ainda não foi pago, né? Pelas dificuldades que tem um time da Bezinha, né? Mas eles conseguem nos ajudar com 200, 300 reais o mês. Claro que nós achamos pouco, né? Pelo tudo que a gente trabalha aí no dia a dia. Não é uma crise no futebol da Baixada Santista, é uma crise mundial. O futebol brasileiro passa por uma crise financeira. São más gestores que estão administrando os clubes há mais de uma década e com a falta de patrocínios acaba piorando. A coisa se acentuou. Se você não melhorar a gestão, o 7-1 é consequência. Aquele 7-1 dentro de campo foi consequência da falta de gestão. Já faz tempo que o Brasil não sabe o que é uma vida econômica tranquila. A mais recente crise apenas agravou a já existente crise no futebol, que atinge todo o país. Por aqui, Santos, Portuguesa Santista e Jabaquara não conseguiram escapar disso. Se a análise for feita pelo patrimônio, o Jabaquara está numa situação confortável. Porém, no que se refere ao futebol, o time está bem longe dos bons tempos. Escondido há mais de 10 anos na 4ª divisão do Campeonato Paulista, o time raramente chega longe na competição e amarga um período difícil. Em 2016, o time caiu na 2ª fase da competição e viu a Portuguesa Santista voltar à Série A3 depois de 5 anos na 4ª divisão. A situação do Jabaquara é uma situação privilegiada. O patrimônio é nosso, aproximadamente 69 mil metros quadrados, que é do Jabaquara, que tem uma história para ser contada de pessoas que trabalharam e se dedicaram ao clube. Se você cuidar direito disso, eu acho que no médio prazo você vai ter um clube, primeiro, livre de dívidas, para aí sim resolver o problema do Jabaquara. O Jabaquara, no momento, é um dos poucos clubes que financeiramente está estável. Nós temos toda a economia do clube voltada para o patrimônio. E coincidentemente, quando ele caiu da 1ª divisão, que ele começou a disputar a divisão inferior e depois até se afastou, se licenciou, foi quando ele patrimonialmente começou a viver. Nós temos tido assim alguma parte no momento o futebol não tem sido a nossa prioridade. Por quê? Porque o patrimônio, sem patrimônio você não tem vida. Dentro do nosso projeto nós já estamos vivendo essa realidade de realizar essa formação de atletas, né? Nós estamos trabalhando incisivamente para conseguir daqui a uns 2, 3 anos ter aí quem sabe um novo Giovani ou até antes, né? Para sustentar não só o futebol, como as nossas categorias de base ainda, que eu acho que é necessário para desenvolver e para estabelecer a sobrevivência do futebol das equipes que vivem nessa divisão. No começo da década passada, ninguém poderia imaginar que o time que outrora batera o Santos de Robinho e Diego teria uma derrocada tão grande. De semifinalista do Paulistão, a Portuguesa despencou e foi parar no fundo do poço, na última divisão do campeonato estadual, e ainda viu suas dívidas crescerem, com o clube chegando perto da falência. Ainda sofre as consequências da derrocada, apesar das tentativas de reestruturação. A Portuguesa hoje está equacionada. Existia débitos da Portuguesa com fundo de garantia e INSS de 20 anos atrás. A CBF soltou, inclusive, uma ordem, né, uma exigência, que todos os clubes teriam que entrar no Profut, que você tem que parcelar as suas dívidas. E nós já fizemos, nós tínhamos uma dívida de cerca de, acho que 800 mil reais, com esses débitos, não trabalhistas, mas débitos previdenciários, e que nós assumimos esse compromisso, parcelamos e hoje estamos pagando. A Portuguesa, a partir ela teve momentos em que teve que
encerrar o futebol, acabar com o futebol. Em 1988 a Portuguesa encerrou o futebol porque faltava recurso financeiro. Foi feita uma reunião do conselho aqui e na época a diretoria pediu a colaboração dos sócios para poder manter o futebol. Não conseguiu essa colaboração financeira de cada sócio, teve que encerrar o futebol. De patrocínio, não conseguimos atingir aí metade nem sonho. O restante vem de abnegados àqueles que são apaixonados pelo futebol. O ponto positivo é que terminou 2016 com o título da 4ª divisão e o acesso à 3ª divisão do Campeonato Paulista. A Portuguesa ela pode estar jogando na várzea aqui, mas com a camisa verde e vermelha, com o distintivo, eu vou estar aqui gritando Briosa até o fim. Time que revelou Pelé e Neymar e fundador do Clube dos 13, o Santos vive outra realidade em comparação com os times de sua cidade. Com um faturamento que pagaria anos de despesas do Jabaquara e Portuguesa, o Alvinegro da Vila também sofre a crise em maiores proporções, tendo déficits gigantescos a cada ano e sofrendo para manter uma estabilidade financeira. Historicamente, as crises financeiras sempre ajudaram o Santos a montar boas equipes, né? Nos primórdios da década de 10, 1912, 13, logo no início o Santos nunca precisou de uma grande quantidade de dinheiro, um grande investimento para montar grandes equipes. E o Santos também montou grandes equipes na década de 50 e 60. A maioria dos jogadores, como o Coutinho, o Pepe, o Pelé, eles foram todos formados à base do Santos. E a partir de 50, quando surgiu o Pelé, o Santos passou a jogar em 50, 60 na capital para ter público maior e ter rendas melhores. A maior fonte do Santos nesse período do Pelé foi no exterior. As excursões que o clube fazia, nos meses de janeiro, fevereiro, ele ia para a América do Sul e no meio do ano ele ia para a Europa. Os jogadores ganhavam bem em termos de gratificação, desde que vencessem as partidas no exterior. E a gente sempre vinha com uma folgazinha relativa, né? Foi assim que a gente viveu esses momentos difíceis do Santos no começo. Se dentro de campo as coisas vão bem, fora dele ainda têm sido constantes os atrasos de salários, sem falar em todos os anos sem um patrocinador master, que cobra um preço cada vez mais alto do clube. No ano de 99 para 2000, quando nós assumimos, em dezembro de 99, a situação do clube era muito difícil. Era uma situação não só em termos de credibilidade, de estrutura, mas principalmente também financeira. Nós até então, naquele momento, nós possuíamos, quando eu assumi, 13 jogadores de futebol profissional. Então, realmente, para você iniciar um trabalho com 13 atletas, principalmente no seu elenco, e de duvidosa capacidade técnica, realmente é muito difícil. Desde 2003, 2004, que é uma safra de Neymar, Paulo Henrique Ganso, Alan Patrick, Rafael, que foi realmente lançada a partir de 2008, mas sempre com uma certa cautela, uma certa prudência. Não existe nada a pequeno prazo, teria que ser a médio e longo prazo. Primeiro, mudando algumas coisas, a começar pela Lei Pelé, que tirou dos clubes os direitos econômicos e passou para os empresários. Além disso, gestores capazes, responsáveis e comprometidos com os clubes. Hoje em dia, cada um só pensa em si e o clube fica em última instância, infelizmente. O clube ainda possui dívidas, o clube ainda está respondendo por questões administrativas e financeiras dessas últimas gestões. Qualquer dirigente numa crise, como um atleta geralmente não é tão famoso e falado por não ter ainda chegado ao departamento de futebol profissional, teria negociado um atleta desse nível para que pudesse fazer receita, que é o que os clubes geralmente fazem no Brasil. Nós fizemos diferente. Nós não tivemos, nesse período de início da gestão Roma, nenhum investimento alto no seu departamento de futebol profissional. Foi um trabalho realmente pés no chão. Em 1998, quando Pelé era ministro de Esportes, a Lei Pelé foi instituída a fim de terminar com o passe, possibilitando aos empresários e investidores terem os direitos econômicos do jogador. A ideia era que o clube funcionasse como uma empresa que gera lucro. Na Portuguesa Santista, esta lei atrapalhou a geração da receita, uma vez que
vivia da formação e venda dos jogadores para grandes times do Brasil. No caso da Portuguesa do Jabaquara, tudo é muito mais difícil. O dinheiro que a federação dá é muito pequeno, os clubes pagam tudo é despesa. Administrações equivocadas, administrações caseiras, provincianas, ou administrações que não tiveram a competência suficiente para expor a marca. O que precisaria a Portuguesa do Jabaquara? Fazer um trabalho de marketing, de divulgação, não perder suas origens, mas dar um novo formato, para principalmente atrair novos torcedores. O grande problema do futebol brasileiro pode vir a melhor legislação, a mais bem acabada que for. O grande problema do futebol brasileiro são os gestores. Quando você fala em dívida de clube, você está falando de dívida essencialmente trabalhista, que envolve recolhimento de previdência, de contribuição tributária e fundo de garantia. Então os clubes estão atolados em dívidas. É difícil porque tem jogadores do nosso elenco da Bahia, do Ceará, né? Todos eles têm um objetivo e eu acredito que é todos ajudar a família. E infelizmente hoje não está conseguindo ajudar a família com o pouco salário que nós ganhamos, né? Eu acredito que não é nenhum salário, é mais uma ajuda aí de custo para que nós hoje podemos sair daqui, comer uma pizza, fazer alguma coisa do tipo. As dívidas acumuladas retratam o problema de manter a casa em ordem, como, por exemplo, a ineficiência administrativa. Com isso, a desvalorização das marcas dos clubes brasileiros, a profissionalização da gestão no futebol e a adequação dos estádios são um chute bem colocado que termina com a bola no fundo da rede. O clube é a maior paixão que a torcida tem e o ideal da torcida, a torcida ela foi fundada com um lema que é força fiscalizadora dentro do Sorte Futebol Clube. Se o Jabaquara não tiver título, não é importante. O que nós não podemos ter é título no protesto. Isso nós não queremos. A torcida, a gente não tem um poder financeiro de tentar sanar, né, o problema do clube. A nossa parte é mais arquibancada mesmo. Acompanhar o time, jogo a jogo, viajar, né, e a gente corre junto com eles aí, nessa caminhada do campeonato.